o acupunturista, o colocador de agulha e a depressão. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E a gente começa o nosso vídeo de hoje com uma pequena história. História real que aconteceu comigo. Essa semana eu passei por uma senhora, uma conhecida, e ela comentando comigo que estava passando por uma situação difícil porque o pai encontra-se na UTI. E ela também comentou que, além de tudo isso, ela sofre com a depressão. E, claro, eu comentei com ela sobre acupuntura. E ela disse que não, porque ela já tinha tentado e não tinha dado certo. Enfim, é agora que entra o título do nosso vídeo. Uma das coisas que eu gosto sempre de repetir é o seguinte, que você precisa saber diferenciar entre o acupunturista e o colocador de agulha. É bem fácil reconhecer. O verdadeiro acupunturista, muitas das vezes, cura a pessoa sem necessitar fazer a inserção de uma única agulha. E quando insere, sim, ele alcança os resultados esperados, que é a reconstituição da saúde da pessoa. Mas e o colocador de agulha? Qual a diferença entre um e outro? É essa a diferença. O colocador de agulha ele só coloca agulha, mas cura nada. E para você entender bem o título do nosso vídeo, eu vou te contar uma segunda história que ocorreu com o Dr. Laí Ribeiro anos atrás. Uma senhora o procurou dizendo que sofria com a depressão e que estava procurando porque, muito embora ela fosse acompanhada por um médico, mas esse médico dela iria precisar fazer uma viagem relativamente longa, e ela não poderia ficar sem o auxílio do médico por todo esse tempo. Então, claro, o Dr. Laí Ribeiro aceitou cuidar dela e teve êxito. Sim, ele conseguiu reverter o quadro de depressão daquela senhora. E para você entender o que ele fez, eu vou te explicar bem direitinho a mesma coisa que eu ensino para os meus pacientes quando apresentam esse quadro. Claro, toda pessoa que sofre com a depressão apresenta uma característica: níveis de niacina baixíssimos. Para quem não conhece, a niacina é a vitamina B3. Sabendo disso, o que é que o Dr. Laí Ribeiro fez? Uma coisa óbvia. Orientou essa senhora para imediatamente começar a suplementar com a vitamina B3. E foi por conta disso que ela começou a sair do quadro de depressão. Então, vamos voltar. O acupunturista atende a pessoa, orienta em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto da suplementação, e o paciente ele consegue alcançar o tão esperado resultado da reconquista da saúde perdida. O colocador de agulha não. Ele aprende sobre alguns pontos, insere as agulhas, a pessoa vai para casa, mas o problema ele não foi resolvido. Você entende bem a diferença? O que mais me incomodou na história que eu contei no início é justamente o seguinte, que essa senhora, infelizmente,
ela conheceu um colocador de agulha. E, na realidade, os colocadores de agulha, eles fazem um desserviço à acupuntura, que é algo tão maravilhoso, tão fantástico. Um conhecimento que já existe há mais de 5.000 anos, que começou lá atrás com Huan Ti, o conhecido Imperador Amarelo, que foi imperador da China. Então, é uma coisa básica. A acupuntura é uma ciência milenar e que ainda hoje existe na China. Se algo tão fantástico ainda hoje apresenta resultados tão positivos, por que é que ainda assim a gente encontra pessoas que têm essa visão tão ruim sobre a acupuntura? Aí eu vou repetir mais uma vez, justamente porque dentro da acupuntura você vai encontrar os acupunturistas e os colocadores de agulha. Então, você quer realmente se reencontrar com a sua saúde? Procure um bom profissional. Procure alguém que você saiba, que você tenha certeza que é acupunturista e não um colocador de agulha. E se é o seu caso, você está enfrentando a depressão, faça o que o Dr. Laí Ribeiro fez. Comece a suplementar com a vitamina B3. Comece dando esse grande passo. Você vai ver que vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Agora, se ainda assim você estiver interessado em agendar com a gente uma consulta, seja presencial, seja online, você pode entrar em contato com a gente através do meu e-mail ou WhatsApp, que você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. E para aqueles que não sabem, todos os pagamentos que forem feitos com BDM, todos, sem exceção, vão receber um desconto de 10% no pagamento da consulta. Então, a decisão está nas suas mãos. Você deseja continuar entregando o seu bem-estar a um acupunturista ou um colocador de agulha? E caso você ainda não conheça o nosso site, aqui embaixo na descrição você também encontrará o link de acesso a ele. Um site robusto, com muito conteúdo, falando única e exclusivamente sobre saúde, com recursos 100% naturais. Então, eu te desejo saúde física, mental e emocional, um maravilhoso, fantástico e muito abençoado final de semana, e que Deus, o dono da minha vida, desse canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.